mais importantes da filosofia é a precisão conceitual. Quando você vai se desincumbindo dessa tarefa, né? Quando você acredita que é preciosismo, para que ficar preocupado com estas firulas, né, da filosofia? Será que a gente não pode usar esse termo assim mesmo? Nessa hora, gente, damos o passo perfeitinho para quebrarmos a perna. Vocês se lembram aqui no canal, quando eu insistia contra quase todos, né, da esquerda? Gente, não vamos chamar o impeachment de golpe. Impeachment é impeachment, golpe é golpe. Golpe tem vários modos. O impeachment pode até ser uma parte de um golpe, mas tome cuidado, porque o golpe, ele continua sendo golpe. Impeachment continua sendo impeachment. Conceituar é entender a fronteira, é trabalhar nas bordas para elaborar o conceito. O conceito, gente, é alguma coisa que, quando a filosofia abre mão, ela desampara você que está procurando a filosofia. E às vezes eu encontro em alguns professores de filosofia o completo abandono da conceituação. E eu fico olhando para aquilo e falo, puxa, que burrice, né? Como um sujeito tonto. Depois eu falo, peraí. Eu vou mostrar isso para as pessoas. Isso aqui é um elemento didático fantástico, né? O Luiz Felipe Pondé, por exemplo, ele fala tanta bobagem, achando que está fazendo coisas de filosofia, que ele sempre serve como um elemento didático. E agora, ele tem um amiguinho de Casa do Saber, que é o Vladimir Safatli. Vladimir Safatli. O fazendeiro. E veja só, ele não tem nenhum apreço por conceitos, ele vai falando, e ele não presta atenção no que ele está falando. Então ele foi num programa desses de internet, antes era programa de televisão, agora é programa de internet, todo mundo tem um programa, né? Um pod não sei o quê. Um pod que não pode nada. Ai, meu Deus do céu. Um pod não sei o que lá que ele foi, né? Agora não me lembro. É um rapaz que ele usa um óculos escuro. Ele fica com uma cara assim quando ele vai entrevistar as pessoas. Eu não sei se ele está entendendo ou se ele não está entendendo, né? Bom, mas enfim, não importa o cara. O que importa é que esse tal de Safatli, ele chegou lá e falou que a filosofia não é amor ao saber. A filosofia é terra, né? A filosofia está próxima da raiva. Eu vou mostrar para vocês o trecho, porque se eu não mostro, vocês vão falar, o professor a idiotice é demais, o professor está exagerando. Então, tem hora que eu preciso, tem hora que não dá para mostrar, porque os caras têm direitos, cobram direito. Mas eu acho que esse aí não vai cobrar. Vou mostrar para vocês, e vocês fiquem olhando isso. Depois a gente volta. Dá uma olhada nisso daí. Mas para isso precisa ter raiva. Por isso que, por exemplo, eu costumo dizer, eu sou um professor de filosofia. Filosofia muitas vezes foi chamada do amor pelo saber. Eu insistiria no seguinte,
Quem tem amor pelo saber nunca faz filosofia. Porque a filosofia precisa de outra coisa. Precisa de raiva pelo saber. Precisa de raiva pelo saber tal como ele se constituiu até agora. Raiva pela linguagem tal como ela se organizou até agora. Porque alguma coisa foi deixada para trás. Alguma coisa foi impedida. Uma potencialidade não foi realizada. Então, ou seja, essa raiva ela se volta contra a linguagem. Por isso que, por exemplo, boa parte dos filósofos escrevem de um jeito que as pessoas olham e falam, mas que coisa estranha. Eu não consigo nem entender. Não é não entender porque é até difícil, não entender porque é como se o senso comum trouxesse a sua própria metafísica. O senso comum naturaliza uma série de coisas. Ele organiza o campo da nossa experiência. Então a filosofia ela luta contra o senso comum. Ela tem raiva do senso comum. Ou seja, ela fala, não, mas o senso comum não consegue pensar direito. Então, para pensar, eu vou precisar me desacostumar da língua tal como ela se funciona até agora, do senso comum tal como ele me orientou, do saber tal como ele se constituiu até agora. Então, você percebe, a história do saber não é uma história de uma progressão contínua. A história do saber é uma história de cortes, história de rupturas. Né? Quando chega o Galileu, é como se ele falasse, não, mas o que o Aristóteles falou sobre física até agora estava completamente equivocado. Então, eu recuso. Quando Einstein aparece, eu falo, não, mas a física galilaica, a física newtoniana, ela não dá conta da extensão da experiência possível. Né? Ela dá conta de um espaço muito limitado. Então, ou seja, essas rupturas, elas pressupõem um certo tipo, digamos, de desengajamento que é muito mais próximo, eu diria, da raiva do que qualquer outra coisa. O que vocês acharam desse rapaz que fala? Por que ele fala daquele jeito, assim, com o olho para baixo, assim? Por que ele não olha pro cara que está entrevistando ele, né? Porque às vezes você está fazendo isso por um problema de óculos, né? Você faz assim, ó, né? Aí o teu óculos cai e você fica procurando a lente, né? O lugar da lente para você. Mas o óculos dele tá certo. E ele fica com a cabeça assim, né? O Pondé fica desmanchando com o micro, e esse aí fica olhando de esgueio assim, né? Será que ele tem algum defeito na visão? Ele fica com a cabeça assim, ele não olha assim, conversando com o cara, né? Ele fica assim, meio que tentando, meio estranho, né? Esse sujeito é meio estranho, cara. E parece que ele tá piorando, né? Eu já vi ele no passado, e agora eu tô vendo, ele tá piorando. E ele inventou essa história da filosofia, é alguma coisa que tem raiva. Ele não entendeu ainda. Eu acho que ele ouviu falar em rupturas, né? Ele ouviu falar em alguma coisa que não é raiva. Ele ouviu o galo cantar, ele imitou o galo, mas ele não sabe ser galo. Né? Nós não falamos em raiva, gente. A partir do Peter Sloterdijk, o que nós falamos aqui no canal? Nem é raiva, nem é ódio. É uma outra coisa que não tem a ver com raiva e com ódio. É uma coisa que remete lá ao sentimento grego da ira. A ira não é raiva. E a ira não é ódio. É por isso que o Platão, quando dividiu a alma em 3 partes, ele colocou uma parte na razão, uma parte nos apetites e no peito ele colocou o timos. O timos, ele é de onde emerge aquilo que Homero chamava de a ira de Aquiles, por exemplo. O que é a ira? A ira não tem nada a ver com ódio nem com raiva. A ira é alguma coisa da ordem do orgulho, da ordem da vociferação, da ordem do bater no peito para dizer, eu vou fazer, eu sou de tal lugar e cumprindo o destino daquele lugar eu vou fazer. É o orgulho de fazer. Não é alguma coisa contra você. Não é alguma coisa da ordem da mesquinhez da raiva. É alguma coisa o contrário. É alguma coisa
que você faz a seu favor. Então você trabalha a favor e não contra. A raiva é dos que trabalham contra. O ódio é dos que trabalham contra. A ira trabalha positivamente, ela trabalha na produção. Você consegue perceber isso? Consegue? Ele não conseguiu entender a diferença, então ele acha que é ter raiva. E o que é mais interessante, ele fez a filosofia sucumbir a esta bobagem que ele falou, a raiva. A filosofia não é amor ao saber, ela está mais próxima da raiva. Raiva do senso comum. A filosofia não tem raiva do senso comum. Como é que a filosofia iria se exercer sem o senso comum? Não tem como. O primeiro passo dela é o abraço ao senso comum. Você pega ali no banquete de Platão. Como é que você sai para ir até o belo? Você tem que pôr o primeiro pé, o pé no primeiro degrau da escada. Qual é o primeiro degrau? Não é o belo, é a beleza do seu namorado. Aí o problema é o seguinte, um belo dia você olha para aquele seu namorado que era muito belo e você não vê beleza. Você vê no outro. Eros está empurrando para você para outro amor. E você vê a beleza do outro. Um belo dia aquela beleza do outro acaba, Eros está empurrando você para outro amor. Não é um conceito estético. Está percebendo? É um conceito erótico. Aí chega um dia que você fala assim, poxa vida, eu tive 4 namorados, todos eles eram belos. Então onde é que está o belo? Não estava em nenhum deles e estava em todos? E aí você já deu o segundo passo na escala erótica, na escala amores. Você está caminhando para o belo em si, que independe de cada beleza que você viveu. Mas se você não tivesse vivido aquela beleza, se Eros não tivesse atuado você na paixão de cada um, você não teria dado o segundo passo. Então você sai do senso comum em função do amor ao saber das coisas em si mesmas. E este princípio da filosofia dado por Platão, ele é universal até hoje. Ele é universal e é válido até hoje, até mesmo para aqueles que não são platônicos. Por exemplo, como Richard Rorty, ou como nós mesmos, às vezes, na adoção de filosofia por perspectivas narrativas. Mas como é que a gente começa a conversa? Não é através de um querer ouvir, de um envolvimento com o senso comum. Quando você tem raiva do senso comum, você não quer ouvir, você não quer participar, você não quer nem ensinar. Porque o senso comum é aquilo que faz com que a gente viva, mesmo nós filósofos. Eu não vou filosofar para sair daqui e tomar um café. Eu vou lá tomar um café e todo o meu trajeto é de hábitos e costumes do senso comum. Este participar da vida é o participar do senso comum. Quando eu não amo mais isso, eu não tenho mais condição de entrar na escala que vai me levar a algo para além do senso comum. Quando este menino aí, meio debilóide, diz que a história da ciência, da filosofia se faz por quebras, e ele põe a raiva na quebra, ele não entendeu nada. E a gente percebe a má formação de ensino médio dele, né? Quando ele diz que o Galileu falou, não, Aristóteles está tudo errado, tenho raiva do Aristóteles. Não! O Galileu amava o Aristóteles. Ele estudou tintim por tintim. A mesma coisa o Einstein, gente. Ele amava o Newton. Ele estudou tintim por tintim. Ele não tinha raiva nenhuma.
Não tem um processo de raiva, tem um processo de ira, do tipo assim, eu vim para fazer outra coisa. Não é que isso está errado, mas é que eu consegui pôr o meu pé sobre isto é minha base. Já pensou o Einstein com raiva do cálculo diferencial integral do Newton e do Leibniz? Ele não saberia a matemática necessária para poder pensar a teoria da relatividade. Ele não teria instrumentos. Então, quebra de paradigma não quer dizer raiva, quebra de paradigma quer dizer ira. Quer dizer aquele orgulho de você saber que você pode fazer mais, ou pelo menos você tem uma marca do seu pai, da sua mãe, da sua nação, do seu lugar, que impele você para o mais. Isso é tão verdade nos filósofos, gente, que a primeira coisa quando a pessoa está se destacando no mundo do filósofo, no mundo dos filósofos, é fazer um livro fazendo um levantamento de filósofos que discutem o seu tema. Vocês já perceberam isso? Linguistic Tour, do Richard Rorty. Ele pega, todos os filósofos que lidaram com a chamada virada linguística. Ele faz um volume assim, faz uma introdução. Vocês já perceberam que os filósofos fazem isso? E todos os filósofos fazem isso. Eles rearranjam o saber, de outros filósofos que está no tema deles. A primeira produção do filósofo é sempre essa. Vocês já perceberam? Ou seja, nós gostamos muito dos nossos mestres. As rupturas, do Quine com o Carnap são rupturas de quem amava demais o Carnap. A ruptura do Davidson com o próprio Quine, amava demais. São amorosidades. O Rorty morreu já há algum tempo e eu me pego muitas vezes assim, respondendo a ele. Esses dias mesmo eu estava lendo um texto que eu não conhecia dele, um texto sobre o Freud, que tinha sido traduzido para a Folha de São Paulo, e me passou despercebido. E eu falei, nossa, como é que... Aí, todas as questões que eu achava que eu tinha resolvido, eu li, voltaram todas, de maneira diferente. Então se eu tivesse raiva, teria produzido nada, gente. Me conte uma coisa que é produzida com raiva. Alguma coisa durável, alguma coisa interessante. Conheço um monte de coisa que é produzida com raiva, mas não dura nada. Quero saber de coisas duráveis. Vocês já imaginaram alguma coisa que a base é a raiva? Quanto dura uma coisa construída com raiva? Pensa bem no projeto do Netanyahu, construído com raiva, com ódio, matando pessoas. Quanto vai durar isso? Isso vai ser o fim de Israel, isso aí. Está todo mundo percebendo. Está aumentando a raiva. Ele está ampliando a raiva vai devorá-lo. A raiva, gente, não tem nada a ver com a ira. A raiva, ela consome aquele que está sentindo. A ira produz aquele que está sentindo. Completamente diferente. A filosofia tem a ver com eros, com o amor, com a produção. Por isso ela tem a ver com a parte timótica, com a parte do orgulho. Você pega um Freud, não é? A mãe dele fala, você vai ser uma grande pessoa. Você é um menino que eu gosto de você, você vai ser uma grande pessoa. Ele acredita nisso e foi uma grande pessoa. Ele reservou uma hora para ele estudar, Ele achava claramente que ele ia produzir uma grande obra, porque ele acreditou na mãe dele. Só. Ele não fez com raiva de ninguém. Ele foi estudar com o Charcot. Quando ele voltou, o Charcot não fez dele um discípulo, nem deu muita bola para ele, mas ele veio agradecido de ter ido lá.
Ele veio com um amor profundo para poder fazer rupturas. Não tem a ver, gente. Não tem a ver. Então, esse tipo de cara aí, falando essas abobrinhas, põe isso de lado. Põe isso de lado. Isso aí é um pondê de saias, tá? Mas ele não usa saias? Ah, então é um pondê sem saias. É Vladimir Safat, o gênio. Viu ele falar, nesse mesmo programa aí, ele foi para falar que a democracia nunca existiu. É interessante, ele foi candidato a deputado, não se elegeu e ficou assim. Ficou com esse déficit cognitivo e com esse defeito de olhar por baixo, assim. Não sei o que ele está procurando olhando por baixo. Será que ele tinha alguma... Será que tem alguma coisa que ele tinha que desviar, olhar para poder olhar para o cara que estava ali, o rapaz que estava entrevistando ele? Será que é isso? É outro com defeito, né? O Pondé caía do lado, agora tem esse que olha por baixo. Esses caras têm uns tiques, né? Uns tiques, né? É isso. Daqui a pouco a gente volta.